E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Na tua visão, essas organizações sociais, é muito difícil você gerir ou algo. Eu acho que assim, é muito difícil, de qualquer forma, você conseguir fazer de forma eficaz a gerência de uma galera, de 200 milhões de pessoas. Então, você acha que essas organizações sociais aí, elas seriam desse tamanho, seriam muito menores? Eu consigo enxergar a empresa de segurança privada do Hopa, não, né? Não, falando dos núcleos sociais, de sabe? regras. Tipo, as regras aqui funcionam nesse território. Qual vai ser o tamanho desse território? Não é território. As regras da empresa de acordo com o que você aceita a empresa. Ou seja, você pode estar aqui e a pessoa do outro lado, o seu vizinho ser de outra empresa. Pode ser regra diferente. Mas quem que rege os territórios, então? Não tem território. A ideia é essa. Não, você tem a propriedade privada... Mas, tipo, tem território no sentido que tem um espaço, né? Tipo, tem... Como assim? Você não diz tem as ruas? Existe de quem é a rua, de quem é aquele canto ali. E se eu tô nesse canto, o que eu posso fazer nesse canto? Quem que determina as regras de que canto eu tô? A propriedade privada, na ética libertária, ela tem uma definição muito simples. Se você usa, delimita e defende alguma coisa, você é o proprietário daquela coisa. Então você tem que usar, delimitar e defender. As ruas, as praças e coisa e tal não são do governo, porque o governo não usa elas, não delimita elas, não defende elas. A ideia é que, em tese, numa sociedade desse tipo, qualquer pessoa pode organizar para pegar um pedaço da cidade, fazer um condomínio ali, fazer uma coisa ali, de utilidade naquele negócio. Mas as regras que você vai ter ali vão ser regras, é igual um condomínio de prédio, né? Isso é uma coisa que muita gente fala assim, não, você não é contra o governo, imposto é roubo, mas e condomínio, né? É totalmente diferente. Porque condomínio é uma situação em que você tem um grupo de pessoas que, primeiro, assinou um contrato aceitando se reunir naquele condomínio. E segundo, as regras que o condomínio pode colocar são apenas regras sobre o convívio nas áreas comuns ali. Ele não pode virar para você e falar, você não vai fumar. Ele pode falar, você não vai fumar no corredor, né? Porque foi um acordo lá dos moradores. Mas, você não vai fumar. Você não pode ter cachorro. Não, você pode ter tudo. Você não pode... as regras de convivência do condomínio que ele pode determinar. Então, é uma coisa totalmente diferente. E da mesma forma você tem esse tipo de coisa. Você pode ter ruas, estradas e coisa e tal. Quer ver um exemplo legal disso? É Las Vegas, cara. Las Vegas você sabe que não tem uma prefeitura. O dono daquelas ruas, da Las Vegas Strip, são os cassinos. É uma organização dos cassinos que cuida de tudo ali. Não tem prefeitura, não tem rede de esgoto, não tem ninguém que... Da hora, eu não sabia disso. Também não sabia, mas também não é um lugar... Não é enorme como o Brasil, né? Não, exato. Acho que quanto menor, mais fácil da gente implementar qualquer coisa, não é? Exato, mas você, em tese, pode usar essa técnica em qualquer tamanho. Você pode fazer pequenos grupos para... Já existe isso, na verdade. Lá no Rio de Janeiro é muito comum o pessoal fazer fechamento de rua, né? O pessoal do bairro ali se junta... Faz um portãozão. Bota um portãozão ali, faz uma associação do condomínio, uma associação de moradores ali e passa a gerir aquilo ali. É uma coisa que é perfeitamente... Na visão libertária é perfeita. A prefeitura não gosta, não. Mas e se eu colocar assim na minha rua, no meu condomínio, que é permitido matar? Quem que impede de eu colocar essa regra, assim? Quem que fala assim, eu sou a autoridade maior que diz que você não pode pôr essa regra? E eu não viveria nesse lugar e ele ia falir. Isso é uma coisa, mas outra coisa é você tá rompendo a ética libertária. A ética libertária, você não pode usar violência contra a pessoa pacífica. Se você vai matar uma pessoa... Mas quem garante a ética libertária nessa sociedade? Não, é simples. Se você comete a violência contra a pessoa, você se tornou uma pessoa não pacífica. Então agora as pessoas podem usar violência contra você. Entendi. É tipo PK no jogo. Vira PK, o nome fica vermelho. Aí pronto, aí já era. Aí festa, né? Olha só, existe um monte de... Como eu falei, né, a ética libertária é muito simples. Ela não diz como que ela vai resolver os problemas. Ela não se propõe a resolver nada. Sim, sim. O que tem é um monte de gente que, em cima disso, levantou possíveis soluções. Então, você tem a empresa de segurança privada do Hopa, você tem justiça privada, arbitração. Aliás, hoje em dia está cada vez maior esse tipo de coisa. Sim, no ramo empresarial, né? No ramo empresarial é enorme isso. Tem muita coisa. Né? Se uma empresa com outra tem que resolver um problema, eles vão numa corte internacional, privada, e aí eles acatam a decisão da corte. Vocês já repararam o quanto é importante isso? Porque hoje em dia, na verdade, na prática, para o indivíduo, você não tem justiça mais. Porque como cada justiça está presa num ordenamento jurídico, você tem a justiça brasileira, você tem a justiça chinesa. Agora, você daqui comprou um negócio lá no Alibaba e chegou um tijolo para você. E aí?
Como é que você vai fazer? Vai entrar na justiça contra o Alibaba? Como? Você vai ter que fazer um processo aqui no Brasil para fazer uma carta rogatória que vai para o governo da China. Esquece. Você não tem justiça. Se você tivesse uma justiça arbitral para atuar aí, você conseguiria resolver isso de forma muito mais simples. E, na verdade, existe. Tá? Na verdade, o próprio Alibaba e esses marketplaces, eles atuam dessa forma. Na verdade, sabe que eles não vendem nada, né? Igual o Mercado Livre, ele não vende nada. Ele tem um monte de vendedor ali, coisa e tal. Então, muito disso daí já é... O próprio Alibaba já atua como um árbitro privado dessa coisa que você aceita quando faz a compra, né? E é interesse dele que você tenha a coisa resolvida, que ou o vendedor te devolva o dinheiro, ou troque a mercadoria, enfim, porque ele quer manter o nome dele, ele quer ficar no mercado. Aliás, é por isso que esse modelo de negócio do marketplace ganhou tanta força, né? Porque você tem uma garantia. Hoje em dia é tudo marketplace. Você vê qual que é a reputação da loja, né? Exatamente. Não, e mais do que isso, o próprio Mercado Livre, ele não quer que você... É verdade. Que o costume seu seja ter problema com loja. Ele quer que as compras deem certo. Se você comprar e você não ele gostar... Ele te devolve o dinheiro, independente se o cara ou não te quiser a parada, né? Isso é legal, realmente, não. Eu concordo que muitas das coisas hoje... Eu concordo que o Estado para mim, o Estado é inútil. Para mim, assim, para minha vida. Não que eu acho que não tenha as suas utilidades ou tal. Mas é que, para mim, eu não uso o Estado hoje em dia. Toda vez que eu tenho que lidar com o Estado, é normalmente tentando me esquivar de uma bordoada que ele tá me dando. Praticamente ninguém usa o Estado hoje em dia. Ninguém interage. Quantas vezes você interage com o Estado? Aquilo que você falou, né? Se você considerar rua, mas rua é uma coisa que é do Estado porque ele pegou. Não precisava ser. Fora isso... A única coisa que me impede de achar que o mundo ANCAP vai acontecer tão cedo é a questão do ordenamento das regras. E quem mantém as regras, entendeu? Porque eu entendo que existem regras universais, como não matar, não roubar. É a ética libertária. Essa é a ideia que você tem de um mínimo ético, um mínimo de regra. Exato. Que não tem como quebrar. E para mim é bem legal você ter uma grande estrutura que mantém essas regras, entendeu? Eu não sei se a gente precisa de pequenas, várias estruturas mantendo a mesma regra, sabe? Pois é. A ideia é justamente que sistemas distribuídos funcionam melhor do que sistemas centralizados. Então, você pode manter essa regra da mesma forma tendo um sistema descentralizado, um sistema aberto, em que já houve isso na história em vários lugares, né? Houve na Islândia, houve na Irlanda. Não durou, porque, como eu falei, né? Na época era economicamente viável um Estado, você tinha vantagem em ter um Estado. Mas a tendência é isso daí, descentralizar funciona melhor do que centralizado. Você ter... Será que alguma hora alguém vai, uma grande empresa vai comprar um território em algum país abandonado e fazer sua cidade privada? Ué, mas já tem isso. Mas tem... Próspera em Honduras já tem. Honduras? Como que é isso aí? Me explica aí que eu não conheço muito. Isso tem um problema, eu vou falar o problema para você. É o seguinte, na verdade, essa ideia surgiu nos Estados Unidos com imagina uma coisa que seria legal, né? Os Estados Unidos funcionam muito bem, a maior parte das pessoas já acha que as cidades americanas funcionam muito bem. Então, imagina se um outro país, qualquer país, virasse para os Estados Unidos e falasse, olha só, eu vou deixar esse territóriozinho, esse pedacinho aqui, ó, você pode organizar para mim, você pode mandar um emissário, incorporar uma cidade ali com as leis americanas, com tudo americano, né? Isso não deu certo, porque país nenhum quer ceder território nenhum por motivos óbvios. Claro. Mas daí eles chegaram a um acordo que foi o seguinte, o governo de Honduras cedeu uma área, cedeu assim, foi comprado, né? O pessoal pagou uma área grande, uma área que era desabitada, que ninguém usava aquilo ali, estava abandonado, e com a proposta de que essa empresa que comprou aquela área vai ter que pagar um aluguel para o governo de Honduras, mas é um aluguel fixo. E aí ali dentro ela pode fazer o que ela quiser, ela pode, inclusive, colocar leis da forma que ela quiser, desde que não tenha algumas leis ali específicas, o resto ela pode fazer do jeito que ela quiser, ela não precisa seguir o padrão, impostos, ela cobra o imposto do jeito que ela quiser, enfim, ela faz tudo ali do jeito que ela quer. E mais do que isso, eles conseguiram que o governo americano reconhecesse esse acordo, de forma que, se Honduras amanhã virar e falar, não, eu quero tomar essa cidade de volta, porque esse é o grande risco que existe nesse tipo de empreitada, o governo americano poderia repreender, poderia fazer medidas, sanções contra o governo de Honduras, né? Agora, é o que eu falo para vocês, o meu grande problema com esse tipo de coisa, que eu acho que não vai funcionar, é pelo seguinte, é porque hoje já está enorme a cidade lá, já está rica, um monte de cidade bacana, um monte de casa bacana, está virando um polo de Bitcoin, um monte de gente que é coisa de Bitcoin está indo para essa cidade, está ficando um negócio muito bacana. Aí o que começa a acontecer?
o pessoal que mora no entorno da cidade começa a falar, pô, caramba, ali tem uma cidade bacana pra caramba, eu morando aqui numa favela Vou do pra lado, lá. não sei o que lá. Aí o que acontece? Já tem político com a plataforma de que não, se eu for eleito, eu vou distribuir aquela riqueza e não sei o que lá, eu vou acabar com esse contrato. Ou seja, a cidade vira vítima do sucesso dela. Se ela fracassar, ninguém vai se importar, mas aí fracassou. Se ela fizer sucesso, ela vai virar vítima do sucesso dela. Vai automaticamente criar um fator político naquele país para tentar tomar daquela cidade a autonomia. E por mais que tenha garantia, vamos combinar, você acha que os Estados Unidos vai entrar numa guerra com Honduras para uma cidade? Não vai. Os Estados Unidos vai virar pro dono da cidade, ó, sinto muito, meu amigo, você assinou esse contrato, aí se vira. Vai Aí. passar o embarguinho lá. talvez. Quem é que mora nessa cidade aí? São os gringos ou são os caras de Honduras? A maior parte é gringo, pouquíssima gente de Honduras. Em tese, está aberto a qualquer um. Se você quiser ir morar lá, você compra um terreno e pode Não morar precisa lá. de visto? Não sei como é que funciona a questão de Entendi. visto. Não sei como é que funciona. E não é a única não, tá? Tem várias iniciativas nesse sentido. Interessante, mano. Então parece que... Chama Próspera a cidade, né? Então parece que se a gente for extrapolar isso aí que tá acontecendo para 100 anos, vai que essa Próspera aí vira, sei lá, uma Dubai da vida, né?